Mais uma vez estamos aqui em uma live inédita para a Imersão Contabiliza Pharma, hoje recebendo Jauri Siqueira, que é Head de Serviços de Saúde e Novos Negócios da Clinicar RX e Interplayers. Seja muito bem-vindo, Jauri. Obrigado pela disponibilidade e pela oportunidade. Jauri é um dos palestrantes do evento Imersão Contabiliza Pharma, que vai acontecer no próximo dia 22 de agosto, em Recife. Jauri vai palestrar sobre os serviços de saúde em farmácia, como gerar resultados e revolucionar seu papel no mercado local. É isso, Jauri? Isso mesmo, vamos estar juntos aí, vamos tratar sobre esse assunto que ainda gera surpresa, inovação e já está na pauta aí de diversas indústrias, redes, farmácias como um todo. É uma honra recebê-lo, viu, Jauri? E esse tema que está super em alta e que eu acho que vai fazer a diferença para muitos dos nossos participantes, né, que estarão lá conosco em Recife. Então, eu queria que você contasse um pouquinho por que você escolheu esse tema para a sua palestra. Legal, acho que antes de responder essa questão, cabe explicar um pouquinho do que eu faço, onde eu atuo, né, o que é a Clinicar e o que é a Interplayers. Bom, eu, Jauri, eu sou farmacêutico de formação, atuei durante muitos anos no varejo farmacêutico, em grandes redes de farmácia, em farmácia de manipulação, também como professor e consultor na área de farmácia clínica e gestão estratégica de negócios de saúde. No decorrer desse tempo, eu me deparei com o tema, né, serviços de saúde, e me apaixonei tanto que acabei decidindo por migrar a minha carreira para a parte docente, para a mentoria, para orientação em farmácias que desejavam fazer isso. Mas antes eu fiz por mim mesmo, né, em uma grande rede de farmácias que eu atuei, que era a Panvel Farmácias, uma das redes da Abrafarma que são muito fortes no sul do país. E ao longo dos anos, comecei a acompanhar esse tema que foi estratégico para a Abrafarma, né? Como uma das redes associadas, também não ficou para trás e quis inovar, trazer vacinas, exames rápidos, consulta farmacêutica para dentro da farmácia. E tive o privilégio de ser um dos primeiros gestores aí farmacêuticos a implantar esse serviço, especialmente vacinação. E ao decorrer do tempo acabei conhecendo, né, o Cassiano Corrêa, que é o CEO, fundador, né, da Clinicar, que hoje é CMO da Interplayers, ou seja, diretor de marketing, né? E conhecendo ele, tive a oportunidade de uma transição de carreira, ele me convidou para fazer parte da Clinicar, e passei aqui por diversos cargos, hoje sou head de novos negócios, serviços de saúde da Clinicar. Basicamente é uma plataforma, uma solução completa para que farmácias e consultórios e clínicas consigam implementar serviços de saúde, como vacinas, exames rápidos e todos os mais de 100 serviços que uma farmácia pode, amparada nas legislações e resoluções atuais, prover à sua população. E acompanhei, ao longo desses 15 anos aí de atuação, essa linha do tempo, né, porque dá para a gente conversar sobre bastante tempo sobre como isso mudou e como isso ainda vem mudando, se atualizando. Muito bom, Jauri. A gente tem ouvido falar de uma forma mais ativa, né, nesse termo serviços de saúde, eu acredito que da pandemia para cá, mas como você disse, é algo que você já vem trabalhando há muitos anos. Essa implementação é difícil, ela realmente leva um certo tempo? Olha, o que eu diria é que depende do modelo que você quer implantar, né? Existem modelos que são um pouco mais desafiadores, em sentido de tecnologia, infraestrutura, investimento, e existem modelos que são muito mais simples de serem implantados, né? Eu vejo que existe, assim, ainda uma mitologia em torno do serviço de saúde, como se fosse uma coisa, não, isso é coisa de redes da Abrafarma, isso é coisa só para o player grande, o pequeno não vai dar certo, porque é muito complicado. Como tudo na farmácia, para você fazer bem feito, exige trabalho, exige estudo, exige planejamento, é óbvio. Não se trata do dia para a noite você se apaixonar pelo assunto e quiser
realizar isso no balcão da sua farmácia, não é isso, né? É muito mais do que isso, de fato. Mas hoje é uma realidade em todos os segmentos, na farmácia independente, na manipulação, na associativista e, claro, na rede. A gente costuma segmentar, pessoal, o serviço em 3 estágios, né? Então, a gente tem os estágios mais simples, de mais fácil implementação, que basicamente você vai usar aquela estrutura de um consultório para aplicação de injetáveis. 50% das farmácias têm essa salinha de serviços, né? Só que essa salinha ela pode acomodar uma série de outros serviços. Ela pode acomodar consulta com prescrição farmacêutica, consulta para aferição de parâmetros bioquímicos e físicos, como, por exemplo, bioimpedância, o IMC, né, o cálculo da distribuição do peso, da massa magra, da massa gorda no corpo. Pode-se implementar a colocação de brincos, a aplicação de injetáveis acompanhadas de anamnese, estudos, a própria verificação de peso, né? Então, tem muita coisa que dá para fazer ali. Cerca de 60 a 70 serviços nessa sala simples. Precisa adequar a licença e existe um KNAI que libera todos esses serviços, né? Esse KNAI, ele é o KNAI que hoje a gente considera KNAI de serviços farmacêuticos clínicos, tá? Ele é o KNAI mãe da maioria dos serviços, na verdade, e ele é de baixa implementação, né? A adequação do KNAI de ficha de CNPJ, por assim dizer, contrato social, enfim, ela é simples de ser feita, né? Assim como a licença sanitária, o KNAI 8650-0/99. Aí os 2 outros níveis de serviços, eles vêm acompanhados de 2 KNAIs específicos e 2 serviços específicos, que são serviços de média e alta complexidade, tanto investimento quanto estrutura, que é o serviço de exames rápidos, né? O serviço de exames rápidos ou serviços de análises clínicas, por assim dizer, que foi recentemente regulamentado, há um pouco mais de um ano pela Anvisa. Ele é liberado pelo CNAE 8640-2/02, e o de vacinas, que é o serviço que hoje em dia exige uma estrutura um pouquinho maior, a sala tem que ser de 6 metros, então não é qualquer sala que pode implementar isso, tem que ter um farmacêutico treinado para isso, e o KNAI de vacinação é 8630-5/06. Então, a gente segmenta dessa maneira. Então, de acordo com você vai evoluindo dos serviços básicos para exames e vacinas, aumenta um pouco a complexidade, mas não é nada extremamente complexo, não. Dá para os pequenos e médios varejistas iniciarem essa implementação, né? Dá, sim, e a gente tem diversos cases aí em cidades do interior, metrópole, cidade de médio porte, associativista, manipulação, que chegam a faturar entre 10 e 20 mil reais na média ao mês, né? Isso faz muita diferença para um varejista de pequeno ou médio porte no Brasil hoje. E se bem explorado, com as vacinas e exames rápidos, eles chegam a ter aí de 100 a 200 mil reais em faturamento, é claro, com bastante trabalho, né, não é da noite para o dia, mas já tivemos aí farmácias independentes que faturaram mais de R$ 1 milhão mensais com serviços. Isso é quebrador de paradigmas, né? É a prova de que dá para ser feito e obter bons resultados, né? Com certeza. Jauri, você acredita que, de uma maneira geral, os serviços de saúde, eles se configuram hoje como uma das grandes oportunidades para os varejistas? Com certeza. Se a gente para analisar o mercado de farmácias de uma maneira mais 360 graus, a gente se depara com uma linha do tempo em que todas as farmácias, sejam elas de rede ou não, elas estão sofrendo alguns impactos, tá? E 3 que eu poderia elencar aqui. Primeiro, a competição ela cresce, o mercado é grande, tem espaço, o varejo farmacêutico é professor nessa área, mostrar que existe espaço, mas o fato é que a competição cresce. É um mercado que em 2003 tinha 55 mil farmácias, e hoje, segundo dados mais atualizados de 2024, está algo em torno de 94 e 100 mil farmácias, ou seja, o mercado cresceu 63%, quase dobrou de tamanho, né? O segundo ponto é que as margens estão cada vez mais baixas.
Então, o mercado de produtos de saúde, na sua grande maioria de medicamentos, ele tem se tornado desafiador em sentido de margem, né? Cada vez mais. Até mesmo a manipulação, que era dona de uma margem impraticável em outros varejos, também está sofrendo com isso. E quando a gente olha grandes players, né, as maiores redes de farmácia do país, RD Saúde, Pague Menos, Panvel, abrindo, né, os seus indicadores e mostrando que o lucro bruto está ali na casa de 30%, mas o lucro líquido na casa de 2, 0,5 da Pague Menos Extrafarma ou 3 da RD Saúde, mostra que é preciso fazer contas e pensar muito bem nas suas operações, né? E o terceiro ponto é que o consumidor ele está mudando, ainda mais depois da pandemia, né? As vendas online, que muita gente torceu o nariz, falava que não ia dar certo, que prescrição digital e telesaúde era coisa que ia ficar para trás, e que venda online, Rappi, iFood iria cair, ano após ano a gente tem que ver que eles crescem. Eles já estão hoje numa média de 12% da venda do varejo. Então, tudo isso somado, competição, margens mais baixas, consumidor mudando, faz com que a gente tenha que parar para pensar em uma coisa. Como que eu, empreendedor do varejo farmacêutico, vou me diferenciar ou vou fazer com que a Isa, os demais clientes vão até a minha farmácia fisicamente? Porque eu posso comprar pelo Rappi hoje em dia. Tem algumas jornadas específicas que o consumidor está disposto a ir até lá, discutir, etc., saber qual é o melhor. Mas isso, no mínimo, você vai dar uma olhadinha no Google. Quem não faz isso antes de comprar? Uhum, O uhum. serviço é um caminho para isso, né? Para você conseguir trazer o consumidor. E lembrando, os ganhos são diretos e indiretos. Você trazer um consumidor para a loja é você abrir a cesta dele de possibilidades, porque todos, em geral, no Brasil principalmente, são adeptos à expansão da cesta e à compra de oportunidade, né? Muito bom, Jauri. Eu acredito que sua apresentação vai passar por todos esses pontos lá no evento. Como que você estruturou esse conteúdo? Quais são os principais tópicos? Legal. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre esse histórico, né, de principalmente dos últimos 15 anos para cá, o que aconteceu no varejo farmacêutico, no cenário regulatório, por que a farmácia decidiu, né, o que estava na cabeça das grandes redes de farmácia para enxergar isso como uma bandeira que eles têm levantado há muito tempo, aí sob a liderança do Sérgio Mena Barreto, fez com que outros setores também acordassem para isso, começassem a enxergar, grandes associativistas também, né, considerar essa realidade. A gente vai falar sobre essa nova categoria ou gôndola invisível de serviços de saúde, né? Quais são as categorias, os tickets médios, a estrutura para cada um deles, a estrutura de quinais, como fazer isso, qual o preço praticado, quais são as margens, quais são os ganhos diretos e indiretos com isso. Vou mostrar um pouco também de como que a Interplayers e a Clinicar pode auxiliar nesse processo, construindo essa nova jornada do paciente, né? Que é infinita. Todos nós passamos por diversos problemas de saúde, oportunidades de melhoria em saúde, bem-estar, em qualidade de vida, e através dos serviços de saúde na farmácia a gente tem possibilidade de fazer essa diferença. E por fim vou apresentar, né, um pouco das novidades, das tendências no setor de serviços de saúde e disponibilizar uma oportunidade especial para quem estiver lá no Contabiliza Farma e decidir implementar esse serviço conosco. Imperdível, hein, pessoal? Agora, já Perfeito. caminhando para o nosso encerramento, Jauri, eu queria que você falasse a sua opinião um pouquinho sobre a importância de eventos como esse, né, do pessoal ir até lá, obter esse conhecimento. Você e outros palestrantes tão renomados que estarão lá com a gente. Então, qual que é a importância dessa iniciativa e de se manter sempre atualizado? É fundamental. Hoje, se você para analisar o mercado como um todo, não só o farmacêutico, o mercado profissional, o ambiente no qual nós estamos inseridos, nesse mundo que passou de BANI para VUCA, tem pessoas já utilizando outros termos, né? Volátil, incerto, ansioso, né? Não existe como a gente não estar antenado para esses movimentos de mercado, né? E o setor da saúde, o varejo farmacêutico, ele é um grande exemplo disso.
Todo dia nós somos bombardeados com novas tecnologias, com novos modelos de negócio, com oportunidades que se abrem. Chega um medicamento e toma a proporção de indústrias farmacêuticas inteiras, né, como um medicamento de emagrecimento que está aí na cabeça de vocês, antes não falo, nem preciso falar o nome, vocês já sabem qual é, que mudou o mercado e acabou com várias variáveis. Então, a gente precisa estar conectado e eventos como esse, que reúnem pessoas que têm uma visibilidade de mercado, conexões, ele traz conhecimento, traz inovação, atualização e o mais importante, que é uma rede de contatos, né? Partindo do pressuposto que a gente a média de 5 pessoas com que a gente interage tem uma oportunidade de você melhorar um pouco as interações e estar conectado com todas essas inovações e tendências. Muito bem, Jauri, muito obrigada por todas essas informações, pelos spoilers que a gente conseguiu trazer aqui do seu conteúdo. Eu e o Jari estaremos juntos dia 22 de agosto em Recife e esperamos por todos vocês. Com certeza, esperamos vocês. Até lá, pessoal. Obrigada, Jauri. Obrigado.